Louise Hay nos ensinou que dentro de cada um de nós existe um universo interior, um espaço sagrado onde estão as respostas para tudo o que buscamos. Não é algo que se vê com os olhos, mas se sente. É aquela intuição suave, aquela voz interna que sussurra quando o mundo lá fora está barulhento demais. Mas vivemos em uma sociedade que nos ensina a procurar as soluções fora e muitas vezes nos afastamos de nós mesmos, da nossa verdade, da nossa cura. Louise propõe o contrário, um movimento gentil e radical ao mesmo tempo. Parar, respirar e olhar para dentro. Talvez você já tenha sentido que algo está fora do lugar, mesmo quando tudo parece certo aos olhos dos outros. Um vazio que surge no fim do dia, um cansaço após certas conversas, ou aquela frustração por tentar mudar e sempre voltar ao mesmo ponto. Esses não são defeitos seus, são mensagens. Sinais de que há algo dentro de você que precisa ser visto com amor. Louise dizia que grande parte do nosso sofrimento vem de pensamentos que repetimos sem questionar. Crenças antigas, herdadas, aprendidas na infância, e que continuam operando como se fossem verdades absolutas. Essas crenças moldam nossa forma de amar, de escolher parceiros, de lidar com dinheiro, de cuidar do corpo e até de merecer felicidade. Mas aqui está a virada. O que foi aprendido pode ser desaprendido, e o que foi ferido pode ser curado. A primeira etapa, segundo Louise, é ouvir a si mesmo com mais compaixão. Em vez de se criticar, acolher. Em vez de se julgar, compreender. Isso exige coragem, porque olhar para dentro nem sempre é confortável. Significa encarar nossas dores, nossas inseguranças e, talvez o mais difícil, assumir a responsabilidade pela própria cura. Mas é nesse exato ponto que tudo começa a mudar. Quando você se permite sentir sem se culpar, quando escolhe se amar mesmo nos dias difíceis, quando decide, enfim, se priorizar. A cura emocional não vem de fora, não vem de outra pessoa, nem de uma mudança externa. Ela nasce no momento em que você diz para si mesmo: eu mereço cuidar de mim. E a partir daí, algo dentro de você desperta. Talvez você tenha passado a vida tentando agradar os outros, dizendo sim quando queria dizer não, tentando ser forte o tempo todo, engolindo o choro, sufocando a raiva, fingindo estar bem. Louise Hay nos lembra que isso não é força. Isso é autonegligência disfarçada de coragem. Ela ensinava que o verdadeiro poder surge quando você decide se colocar em primeiro lugar, não por egoísmo, mas por amor próprio. Amor próprio não é um luxo, é uma necessidade. É você aprender a dizer basta quando algo te machuca, a colocar limites, a escolher ambientes e relações que nutrem sua alma e não que a drenam. É você se tratar como trataria alguém que ama profundamente, com paciência, com carinho, com compreensão. Louise dizia: se você quer realmente curar sua vida, comece por aceitar quem você é agora. Isso é o início do amor por si mesmo. Esse amor não tem a ver com perfeição. Tem a ver com presença. Com a escolha diária de se acolher, mesmo nos momentos mais difíceis. É natural sentir medo, tristeza ou frustração, mas não precisamos nos apegar a essas emoções. Elas são como nuvens. Passam. O problema é quando acreditamos que somos a nuvem e esquecemos que somos o céu. Louise falava muito sobre padrões que se repetem,
aqueles ciclos que insistem em voltar. Os mesmos conflitos, os mesmos fracassos, os mesmos tipos de relacionamento. Ela explicava que por trás desses padrões existe sempre uma crença inconsciente. Algo como: eu não sou bom o suficiente, não mereço ser amado, é perigoso confiar, preciso me sacrificar para ser aceito. Essas crenças são como sementes invisíveis que lançamos no solo da nossa vida. E sem perceber, colhemos os frutos amargos dessas ideias todos os dias. Mas aqui está o ponto mais poderoso do ensinamento de Louise. Crenças podem ser transformadas. E quando você muda a raiz, muda também o fruto. Você pode começar dizendo pequenas frases diariamente como: eu escolho me amar. Estou disposto a deixar o passado ir. Eu mereço o melhor da vida e aceito isso agora. No início, pode parecer estranho, artificial, mas com o tempo, essas palavras começam a se enraizar. E a energia muda. Você muda. Louise Hay dizia que tudo aquilo que não curamos, carregamos. Carregamos no corpo, nas relações, na energia. E esse peso, com o tempo, se transforma em dor. Não só emocional, mas física também. Ela acreditava que cada parte do corpo tem um significado. Que doenças não surgem do nada, mas como mensagens do inconsciente que foram ignoradas por tempo demais. Por exemplo, mágoas profundas podem se manifestar como problemas no coração. Medo constante pode afetar os rins, e a rigidez emocional pode se refletir nos ossos, nas articulações. Nada disso é punição. É apenas o corpo tentando dizer: olhe para mim, algo precisa ser sentido, curado, liberado. Louise nos convida a fazer as pazes com nossas emoções, a entender que raiva não é inimiga, tristeza não é fraqueza e medo não é sinal de fracasso. São apenas vozes internas pedindo cuidado. E o cuidado começa com uma escolha, simples porém poderosa: parar de se punir. Ela dizia: você tem se criticado por anos e isso não funcionou. Tente se aprovar e veja o que acontece. Essa aprovação interior não depende do que os outros pensam, nem do que você conquistou ou deixou de conquistar. É uma decisão de honrar sua existência, de respeitar sua história e de se tratar com mais gentileza a cada passo. Porque toda cura verdadeira começa com perdão. Não um perdão superficial que diz tudo bem quando não está, mas aquele perdão profundo que diz: eu libero essa dor para não me ferir mais. Eu deixo ir essa culpa que já não me serve. Eu solto esse medo e escolho confiar. Curar não é esquecer o que aconteceu, é aprender com o que aconteceu e se libertar do que ainda te prende. Louise Hay nos mostra que a chave da transformação não está em mudar o passado, mas em mudar a forma como olhamos para ele. E, acima de tudo, em mudar como escolhemos seguir a partir daqui. Se está gostando desse conteúdo, não esqueça de clicar em gostei. Compartilhe esse vídeo com alguém que também possa se beneficiar dessas palavras. Às vezes um vídeo pode ajudar em um dia difícil. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito para receber mais conteúdos como esse. Louise Hay nos lembrava, com doçura e firmeza, que nós temos escolha. Mesmo quando parece que não. Mesmo quando estamos imersos em dor, confusão ou repetição. A qualquer momento podemos escolher um novo pensamento, uma nova forma de reagir, um novo caminho. E essa escolha não precisa ser grandiosa. Pode começar com algo simples, como trocar um pensamento autodepreciativo por uma afirmação amorosa. Em vez de pensar, eu sou um fracasso, tentar, estou aprendendo e me aceito nesse processo. Em vez de repetir, nada dá certo para mim, tentar, sou capaz de criar novas oportunidades.
Essas trocas parecem pequenas, mas elas reprogramam a mente. Elas avisam ao subconsciente que agora você está disposto a seguir com mais leveza. Luiz ensinava que pensamentos são como sementes, e aquilo que você planta com constância, floresce. Por isso, quando você começa a plantar sementes de aceitação, perdão e confiança, mais cedo ou mais tarde sua realidade começa a refletir isso. E é nesse ponto que muitas pessoas se surpreendem. De repente, situações que pareciam travadas se destravam. Relacionamentos começam a se alinhar, o corpo responde com mais vitalidade, a intuição fica mais clara e o coração mais leve. Louise Hay chamava esse processo de limpeza emocional. É como se aos poucos você fosse tirando o lixo mental acumulado ao longo da vida. Crenças herdadas da infância, frases negativas repetidas por professores, pais, colegas, experiências que foram mal interpretadas e viraram bloqueios. Tudo isso pode ser reconhecido, acolhido e então dissolvido com amor. Não há pressa nesse processo. Louise sempre dizia: a vida é muito simples. O que damos, recebemos. E quando você começa a se oferecer amor, respeito e perdão, a vida responde da mesma forma. É como se o universo dissesse: agora que você está se tratando com amor, vou tratar você com amor também. Louise Hay acreditava que todos nós temos uma bússola interior, uma voz calma e amorosa que sempre nos guia para o melhor caminho. Essa voz é a intuição. Ela não grita, ela não se impõe, ela sussurra. E é por isso que tantos de nós a ignoramos, porque o barulho da mente é mais alto. Porque estamos sempre ocupados tentando resolver a vida, controlar tudo, agradar a todos, e nos esquecemos de simplesmente escutar. Louise nos ensinava que a intuição é a linguagem da alma, e que quando nos permitimos silenciar por dentro, mesmo que por alguns minutos, essa sabedoria começa a emergir. Pode vir como uma sensação, um impulso suave, um pensamento repetitivo que parece brotar do nada. E quanto mais você confia nessa voz interior, mais ela te conduz com leveza para o que é verdadeiro, para o que está alinhado com quem você é de fato. A intuição, segundo Louise, não erra, mas para acessá-la é preciso primeiro aprender a confiar em si mesmo. E aqui está algo importante que ela repetia sempre: você sempre faz o melhor que pode com o entendimento, o conhecimento e a consciência que tem no momento. Essa frase é um convite ao perdão, ao fim da autocrítica e ao início da reconciliação com você mesmo. Talvez você tenha ignorado sua intuição no passado, tenha se calado quando queria falar, tenha permanecido onde seu coração já havia partido. Mas agora, você pode escolher diferente. Louise dizia que o poder está sempre no momento presente. É aqui, neste exato momento, que a transformação começa. Não importa o que você viveu, não importa quantas vezes caiu. A partir de agora, você pode escolher se levantar com mais consciência. Você pode se ouvir, se acolher e seguir a voz do seu coração, mesmo que ela te leve por caminhos desconhecidos. Porque é justamente no desconhecido que mora o novo, e é ali que sua vida começa a florescer de verdade. Louise Hay dizia que guardar mágoas é como tomar veneno esperando que o outro sofra. Mas, na verdade, quem se intoxica é você. Quantas vezes você já se pegou revivendo mentalmente uma situação do passado? Uma conversa que doeu, uma traição, um abandono, uma humilhação. Essas memórias, quando não são curadas, ficam presas no corpo como tensões, na mente como pensamentos obsessivos,
e no coração como desconfiança. Lois nos ensinava que, para seguir em frente, é necessário liberar o passado. Não porque o que aconteceu foi certo, mas porque você merece paz. Ela dizia: não é preciso saber exatamente como perdoar. Basta estar disposto a perdoar, e o universo cuidará dos detalhes. Essa disposição já abre uma fresta. Uma nova energia começa a circular. E com o tempo, aquela dor vai deixando de ser ferida aberta e vira cicatriz. Uma cicatriz que ensina, mas não sangra mais. Perdoar não é esquecer. É escolher não carregar mais. É soltar a necessidade de ter tido um passado diferente e escolher um presente mais leve. Lois nos lembrava que tudo pode ser ressignificado, mesmo os momentos mais escuros, mesmo os erros mais dolorosos. E esse processo de ressignificação começa com uma simples pergunta: o que eu posso aprender com isso? Talvez o que você viveu tenha lhe ensinado a dizer não, a se valorizar mais, a nunca mais se abandonar para ser aceito. Se for esse o caso, então veja, você não saiu daquilo apenas com dor, você saiu com sabedoria. E a partir de agora, pode viver diferente, porque como Lois dizia, cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. Se você continuar repetindo as histórias do passado, seu futuro parecerá com ele. Mas se escolher uma nova narrativa, baseada no amor e na liberdade, sua vida começa a se transformar. E isso não é teoria, é prática. É você, todo dia, decidindo não se definir pela dor, mas pela coragem de crescer a partir dela. Louise Hay nos ensinava que a realidade que vivemos hoje é, em grande parte, resultado dos pensamentos que alimentamos ontem. Isso pode ser desconcertante no início, mas também é libertador, porque se fomos capazes de criar dor e escassez com nossos pensamentos inconscientes, imagine o que podemos criar com consciência, amor e intenção. Louise dizia que todo pensamento é uma afirmação e que, sem perceber, passamos o dia inteiro afirmando o que acreditamos sobre nós e sobre a vida. Frases como: não tenho sorte, nunca é fácil para mim, as pessoas sempre me decepcionam, são como comandos silenciosos enviados ao universo. E o universo, como um espelho, devolve exatamente aquilo que projetamos. Mas aqui está o segredo que Louise revelou ao mundo. Você pode escolher afirmações novas, afirmações que nutrem, fortalecem e curam. Como: a vida me ama. Tudo está sempre funcionando a meu favor. Mereço tudo que é bom e aceito isso com alegria. No início, pode parecer que você está apenas repetindo palavras, mas com o tempo, essas palavras se tornam energia, e essa energia começa a moldar a sua realidade de forma mais positiva, mais leve e mais alinhada com quem você realmente é. Louise Hay dizia: eu não corrijo os problemas, eu corrijo meus pensamentos, e então os problemas se corrigem sozinhos. Essa frase é um convite à autorresponsabilidade. Não aquela pesada, que culpa, mas aquela suave, que liberta. Porque se você criou algo, também pode descriar. E, melhor ainda, pode criar algo novo. A cada novo pensamento positivo que você cultiva, a cada afirmação de amor que você repete, a cada pequena escolha de se priorizar, você está construindo, tijolo por tijolo, uma nova vida. Uma vida que parte de dentro para fora, que não depende da aprovação alheia
e que floresce no solo fértil da autenticidade. Louise Hay dizia que a vida não responde ao que você deseja, responde à sua vibração. Ou seja, não é apenas o que você fala ou pensa de forma consciente que cria sua realidade, mas o que você sente, o que acredita profundamente e o que emana, mesmo em silêncio. Por isso, ela nos convidava constantemente a observar a energia com que acordamos, falamos, comemos, trabalhamos, amamos. Tudo em nós comunica algo ao universo. Se você vibra escassez, por mais que diga, quero prosperidade, a vida continua espelhando falta. Se você vibra desvalorização, por mais que diga, quero amor verdadeiro, continua atraindo quem te trata como você se trata. Mas essa não é uma notícia ruim, é na verdade a melhor notícia, porque isso significa que você pode mudar sua vida mudando sua energia. E mudar a energia começa com pequenos gestos diários. Louise Hay dizia, agradecer é uma das formas mais poderosas de elevar a vibração. Quando você agradece, você sai da carência e entra na abundância. Sai da luta e entra no fluxo. Sai da resistência e entra ao amor. E não precisa de grandes acontecimentos para começar. Você pode agradecer pela cama onde dormiu, pela água que bebeu, pela coragem de continuar, mesmo nos dias difíceis. A gratidão te alinha com a frequência do que você deseja. Outro ponto essencial que Louise trazia era o cuidado com as palavras. Ela nos lembrava que aquilo que dizemos se torna um decreto, e por isso devemos escolher palavras que sustentem a vida que queremos construir. Evitar frases como, isso me mata de raiva, não aguento mais essa vida, sou azarrado mesmo, e substituí-las por frases como, eu escolho a paz. Tudo está se resolvendo para o meu bem maior. Sou guiado com segurança pelo meu eu interior. Louise acreditava que o amor é a frequência mais curativa do universo, e quanto mais você vive com amor, mais tudo à sua volta começa a refletir isso. Relacionamentos melhoram, a saúde responde, o trabalho flui, as ideias se organizam, e tudo isso não vem de mágica. Vem de um coração disposto a se priorizar, a se curar e a vibrar em sintonia com o melhor da vida. Louise Hay dizia que a vida é um espelho. Tudo o que vivemos, tudo o que experimentamos, tudo o que enfrentamos é reflexo do que acontece dentro de nós. Se há causa ao redor, ela nos convidava a olhar com honestidade e perguntar: onde eu estou em conflito comigo mesma? Se há críticas constantes dos outros, ela nos propunha refletir. Será que tenho sido o meu próprio crítico mais severo? Essa é uma das ideias mais revolucionárias e libertadoras de seus ensinamentos. Você pode mudar a vida sem mudar o mundo. Basta começar a mudar a si mesmo. E o mundo, como espelho, responde. Por isso, ela afirmava: aquilo que você pensa sobre os outros, você pensa sobre você. Toda crítica que você faz a alguém é uma crítica disfarçada a si mesmo. Mas isso não deve ser motivo de culpa. Pelo contrário, é um convite para tomar consciência e se libertar. Se você percebe que está constantemente se comparando, julgando, dizendo a si mesmo que não é suficiente, é hora de parar, respirar e perguntar com gentileza: de quem é essa voz dentro de mim? Na maioria das vezes, essa voz não é sua, é de alguém do passado. Um pai exigente, uma mãe crítica, um professor duro, um parceiro que desvalorizou. Louise nos lembrava que nós não somos essas vozes, somos quem escolhe se libertar delas. E aí que entra o espelho. Uma das práticas mais poderosas ensinadas por Louise Hay é a técnica do espelho. Olhar nos próprios olhos e afirmar, com verdade e presença: eu me amo. Eu me aceito exatamente como sou. Estou disposta a me curar.
No começo, essa prática pode causar desconforto. Alguns até choram, outros desviam o olhar. Mas é justamente aí que mora a cura. Porque ninguém jamais te viu tão profundamente quanto você se vê nesse momento. O espelho não mente. E quando você consegue sustentar seu olhar com amor, você desbloqueia um nível profundo de transformação. Louise dizia que é impossível mudar a vida sem antes mudar o relacionamento que temos com nós mesmos. E o espelho é onde esse novo relacionamento começa. No fim, tudo o que Louise Hay nos ensinou pode ser resumido em um convite simples: voltar para si mesmo. Porque a verdadeira cura não está em tentar controlar tudo à nossa volta, nem em mudar os outros, ou em alcançar alguma perfeição inatingível. A verdadeira cura acontece quando você se senta com a sua própria dor, com a sua história, com os seus medos, e em vez de fugir, estende a mão para si mesmo, com ternura. Louise dizia que não importa onde você está agora, nem o que aconteceu com você no passado. Você pode escolher um novo começo neste exato momento. Você pode olhar no espelho com mais compaixão. Pode mudar as palavras que diz a si mesmo. Pode reescrever as crenças que carregou por anos. Pode soltar o peso que nunca foi seu para carregar. E pode, principalmente, se dar permissão para viver uma vida mais leve, mais autêntica, mais sua. Esse caminho não exige perfeição. Exige presença. Não exige pressa. Exige entrega. E talvez a maior entrega de todas seja parar de tentar ser o que o mundo espera e começar a ser quem você realmente é. Louise nos lembrava disso com muita doçura. Você já é suficiente. Você sempre foi. A cura não é sobre se tornar alguém diferente. É sobre tirar as camadas de dor, julgamento e crítica para que a sua essência volte a brilhar. E quando isso acontece, a vida muda. Os relacionamentos se tornam mais verdadeiros, as escolhas mais alinhadas, a caminhada mais leve. E mesmo que os desafios ainda apareçam, porque fazem parte, você não se perde mais. Porque agora você sabe, existe um lugar dentro de você onde tudo está bem, onde tudo sempre esteve bem. Esse é o lar que Louise Hay nos ajudou a reencontrar. E ele nunca esteve longe. Estava e sempre esteve dentro de você.